Ezequiel cruzou os portões do campus universitário com um misto de ansiedade e curiosidade. Era sua primeira vez naquele ambiente, e ele não sabia o que esperar. Observou os prédios imponentes ao seu redor e o fluxo constante de estudantes que pareciam saber exatamente para onde ir. Ele, no entanto, sentia-se perdido. Naquela manhã, entrou no auditório para a palestra introdutória do curso de Sistemas de Informação. As primeiras palavras do professor foram motivadoras, mas rapidamente o conteúdo técnico começou a parecer esmagador. Termos como estruturas de dados e modelagem de banco de dados soavam como enigmas. Ezequiel tentou anotar o máximo que pôde, mas suas palavras no papel eram confusas. Após a aula, sentindo-se incapaz, ele buscou refúgio na biblioteca do campus. Foi ali, entre estantes que pareciam infinitas, que Ezequiel encontrou um livro, Aprendizado Autodidata. A Arte de Aprender a Aprender, do autor Genís Reche Lopes. Curioso, começou a folhear as páginas. Um trecho chamou sua atenção: não pule etapas. Construa sua base com paciência e siga a ordem lógica. A velocidade do progresso vem da solidez das suas fundações. Essas palavras ressoaram profundamente. Ezequiel percebeu que estava tentando absorver tudo de uma vez, sem priorizar ou organizar seus estudos. Ele decidiu começar de novo, mas dessa vez, com estratégia. Nos dias seguintes, Ezequiel usou as lições do livro para reorganizar sua abordagem. Primeiro, ele listou as áreas principais que precisava dominar: programação básica, algoritmos e bancos de dados. Depois, quebrou cada área em partes menores e ordenou-as com base em dificuldade e relevância. Como o livro sugeria, ele optou por focar em uma habilidade de cada vez. Começaria com programação básica, dedicando 2 semanas exclusivamente a ela. Ezequiel usou o método dos pequenos projetos de 3 meses recomendado no livro, definindo como meta inicial criar um programa simples para gerenciar uma lista de tarefas. Ele estabeleceu horários fixos para estudar, usando a técnica Pomodoro mencionada no livro: 25 minutos de foco intenso seguidos de 5 minutos de pausa. Para reforçar a eficiência, implementou a leitura dinâmica, prática que o ajudava a entender mais rapidamente os materiais técnicos. Logo, Ezequiel começou a notar melhorias. Conceitos que antes pareciam confusos começaram a fazer sentido, e ele sentia um progresso real, ainda que lento. A cada noite, ele revisava o que havia aprendido e fazia anotações das dúvidas que surgiam. No entanto, os desafios persistiam. Durante um exercício prático, Ezequiel ficou preso em um problema de lógica por horas. Ele quase desistiu, mas lembrou-se de outro trecho do livro: o erro é um mestre paciente. Cada falha revela o que você precisa aprender a seguir. Respirando fundo, ele resolveu o problema ao dividi-lo em partes menores, aplicando a estratégia de simplificação aprendida no livro. Quando viu o código funcionando na tela, experimentou um misto de alívio e motivação renovada. Com uma base inicial mais sólida, Ezequiel sentiu que era hora de aplicar seus conhecimentos. Inspirado pelo livro, ele decidiu participar de desafios de programação em plataformas online. O primeiro exercício parecia simples: criar um algoritmo para organizar uma lista de números. No entanto, após horas tentando, ele percebeu que ainda havia muito que aprender. Em vez de desanimar, Ezequiel adotou uma abordagem prática recomendada no livro: não se compare com os outros. Compare-se com quem você era ontem. Ele dividiu o problema em pequenos passos. Primeiro, estudou exemplos de outros programadores na plataforma. Depois, adaptou as soluções para o seu estilo. Quando finalmente conseguiu completar o desafio, sentiu uma satisfação enorme. Praticar é a chave para transformar conhecimento em habilidade. Lembrou-se de mais uma frase do livro. Para manter o ritmo, Ezequiel criou um cronograma semanal que alternava dias de prática com dias de revisão. Ele também passou a anotar suas dúvidas em um caderno e a buscar respostas em fóruns e tutoriais online. Um marco dessa fase foi o momento em que Ezequiel conseguiu criar seu primeiro programa funcional, um gerenciador de listas de tarefas simples. Ele percebeu que cada linha de código representava um aprendizado consolidado. Ezequiel logo percebeu que, para aprender de forma eficiente, precisava dominar as ferramentas tecnológicas disponíveis. Ele começou a explorar o uso de assistentes virtuais e plataformas de inteligência artificial, como sugerido no livro. Com a ajuda dessas ferramentas, Ezequiel descobriu que podia esclarecer dúvidas complexas de maneira rápida. Perguntas como funciona a recursão em algoritmos?
resultavam em respostas detalhadas que o ajudavam a entender conceitos que antes pareciam impossíveis. Além disso, ele seguiu outra dica valiosa: aprenda a formular perguntas precisas. A qualidade da resposta depende da clareza da dúvida. Para aprimorar sua produtividade, Ezequiel também começou a praticar digitação rápida. O livro explicava que essa habilidade, embora básica, economizava tempo precioso em tarefas mecânicas. Em poucas semanas, Ezequiel notou que estava mais ágil e conseguia acompanhar melhor o ritmo dos estudos. Um momento transformador ocorreu durante uma aula prática de banco de dados. Enquanto seus colegas ainda discutiam a lógica do problema, Ezequiel usou uma ferramenta online para simular o código. Ele apresentou sua solução de maneira clara e organizada, e o professor, impressionado, elogiou sua autonomia. É raro ver um aluno com tanta iniciativa, Ezequiel. Continue assim, disse o professor. Essa validação foi um marco para Ezequiel. Ele percebeu que sua abordagem autodidata estava funcionando e que estava se destacando, não apenas tecnicamente, mas também em termos de autoconfiança. Com os progressos técnicos, Ezequiel percebeu que aprender sozinho não significava estar isolado. Ele se lembrou de um princípio do livro: ande com pessoas que compartilhem seus objetivos e que desafiem você a melhorar. Motivado por isso, ele começou a frequentar grupos de estudo organizados no campus. Inicialmente, sentiu-se intimidado, mas logo percebeu que todos ali tinham dificuldades próprias. Durante as sessões, Ezequiel ajudava explicando conceitos de banco de dados enquanto aprendia a lógica de programação com colegas mais experientes. Essa troca de conhecimentos não só solidificou o aprendizado, mas também ampliou sua rede de contatos. Além do grupo presencial, Ezequiel ingressou em fóruns online especializados em sistemas de informação. Lá, encontrou pessoas de diferentes níveis de experiência e culturas, que o ajudaram a explorar novas abordagens e ferramentas. Foi em um desses fóruns que surgiu um convite inesperado: colaborar em um projeto de software de código aberto. O projeto consistia em desenvolver um sistema de gerenciamento de tarefas simples, algo que alinhava com as habilidades que Ezequiel estava desenvolvendo. Ele hesitou no início, temendo não estar à altura. Mas lembrou-se de outra lição do livro: coloque-se em situações onde você precise aprender para acompanhar. O desconforto acelera o crescimento. Após semanas de colaboração, Ezequiel entregou sua parte no projeto. A experiência o ensinou não só a aplicar o que sabia, mas também a lidar com feedback e a se adaptar ao trabalho em equipe. O líder do projeto elogiou sua dedicação, reforçando sua confiança para encarar desafios ainda maiores. Inspirado pela colaboração no projeto, Ezequiel decidiu compartilhar suas próprias experiências. Ele criou um blog para documentar sua jornada e oferecer dicas práticas para outros estudantes e autodidatas. No início, o blog tinha poucos leitores, mas Ezequiel persistiu. Ele escrevia sobre como organizava seu aprendizado, as ferramentas que utilizava e os erros que cometia. Um de seus artigos, intitulado Como Superar Bloqueios em Lógica de Programação, começou a ganhar atenção nas redes sociais. Obrigado por simplificar algo que parecia tão complicado, escreveu um dos leitores. Esse feedback mostrou a Ezequiel que seu aprendizado podia ter impacto além de si mesmo. Cada postagem no blog era uma oportunidade de revisar conceitos, além de inspirar outras pessoas. Em paralelo, Ezequiel se dedicou a habilidades complementares sugeridas no livro, como oratória. Ele sabia que, para crescer em ambientes acadêmicos e profissionais, seria necessário comunicar ideias de forma clara. Assim, começou a praticar apresentações, simulando explicações de conceitos para colegas e até para a câmera do celular. A prática valeu a pena quando Ezequiel foi convidado a liderar um workshop sobre introdução à programação, organizado pelo grupo de estudos. Apesar do nervosismo inicial, ele apresentou com confiança e recebeu elogios pela clareza e didática. Esse momento consolidou para Ezequiel o que ele aprenderá no livro: ensinar não é o fim do aprendizado, mas o início de um novo ciclo. Com o término do semestre, Ezequiel reservou um momento para refletir sobre sua jornada até ali. Ele abriu um caderno e começou a listar suas conquistas. Havia dominado a programação básica, participado de projetos práticos e liderado um workshop de sucesso. Mais importante, ele transformou sua maneira de aprender, tornando-se mais independente e eficiente. Enquanto revisava suas anotações, Ezequiel percebeu algo fundamental: o aprendizado é uma jornada contínua. Cada conquista é apenas o início do próximo desafio. Ele então analisou os erros que havia cometido.
Lembrou-se das noites em que duvidou de sua capacidade e das vezes em que quase desistiu diante de problemas complexos. Mas foi exatamente nesses momentos que encontrou as maiores oportunidades de crescimento. Ezequiel traçou novos objetivos para o próximo semestre. Inspirado pelo livro, ele decidiu expandir suas habilidades para áreas que complementassem seu aprendizado técnico. Entre elas, escolheu explorar a inteligência artificial, aprofundar-se em liderança de projetos e fortalecer sua rede de contatos. Quando o conhecimento é integrado, ele cria sinergia. Habilidades complementares são os degraus para o próximo nível, dizia uma frase do livro que ele anotou no topo de sua nova lista de metas. Com os objetivos em mente, Ezequiel começou a se preparar para o próximo ciclo de aprendizado. Ele buscou cursos online sobre inteligência artificial e começou a explorar ferramentas que podiam ser aplicadas diretamente em projetos pessoais. Além disso, passou a frequentar eventos e palestras na universidade para ampliar sua rede de contatos. Durante um desses eventos, Ezequiel conversou com um profissional experiente que o incentivou a buscar um estágio em sua área. Com o currículo ainda tímido, mas confiante em suas habilidades, Ezequiel começou a se candidatar para vagas. Ele destacou no currículo suas experiências autodidatas e projetos colaborativos, o que chamou a atenção de um recrutador. No início do próximo semestre, Ezequiel conseguiu seu primeiro estágio em desenvolvimento de software. Lá, ele aplicou diretamente o que havia aprendido de forma autodidata, desde lógica de programação até a organização de tarefas em equipe. Entretanto, ele nunca perdeu de vista os princípios que o haviam guiado até ali: a autoavaliação constante, a prática regular e o aprendizado contínuo. Ezequiel sabia que, mesmo com o progresso, havia ainda muito o que conquistar. Em seu blog, ele escreveu: "Aprender a aprender é a habilidade mais poderosa que podemos desenvolver. Ela não apenas nos ajuda a superar desafios, mas nos transforma em pessoas capazes de criar, liderar e inspirar." Ezequiel agora entendia que ser autodidata não era apenas sobre estudar por conta própria, mas sobre transformar cada passo em uma oportunidade de crescimento, para si mesmo e para os outros.